vamos lá, vamos começar com aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. E a gente está falando nessa nossa série, né, espaçada, a gente está falando sobre Assim Diz o Senhor, é o nome dessa série, e a gente está falando sobre poder profetizar, mas antes de profetizar, antes de falar aquilo que está no nosso coração, nós precisamos antenar o nosso coração, nós precisamos captar as coisas do céu, nós precisamos ter o nosso ouvido perceptivo, e é isso que a gente vai falar hoje. O tema da minha live hoje, ouvidos como de discípulos. E a gente pode usar isso para qualquer área da nossa vida, para o nosso dia a dia, para o ministério. Nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. E eu quero começar declarando sobre a tua vida. Se você já encontrou Jesus, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, eu quero dizer para você que como filho, como filha, você pode ouvir a voz do Espírito. Talvez na nossa caminhada a gente não saiba como, mas eu quero te dizer que se você nasceu de novo, você pode ouvir a voz do Espírito. Onde é que a gente tem isso? Na palavra de Deus. Vamos lá, vamos imergir na palavra de Deus. Romanos, no capítulo 8, no verso 16. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8. No verso 16, o apóstolo Paulo deixa registrado assim para a gente. Ele diz assim: o próprio Espírito confirma, em outras versões diz testifica, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma, ele testifica, ele fala com a gente. Então, gente, João capítulo 10, no verso 27, nos lembra o seguinte: Jesus falando, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu quero dizer para você que ouvir a voz de Deus não é uma habilidade a ser adquirida. Presta atenção nisso. Ouvir a voz de Deus não é uma habilidade a ser adquirida, mas um sentido a ser desenvolvido ou aguçado. E é isso que eu e você precisamos fazer. Quando você nasce de novo, você nasce no Espírito, você nasce para as coisas sobrenaturais, você nasce do alto. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. E quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você, gente, ele fala, ele se comunica. O apóstolo Paulo nos lembra que nós somos templo do Espírito Santo. Você não tem um Deus mudo dentro de você. Você, como nova criatura, você tem um Deus vivo, poderoso, um Deus que te ama, e porque Ele te ama, Ele fala com você, Ele te corrige, Ele te alerta, Ele te coloca para cima, Ele te puxa para o lado, Ele te puxa para perto, sempre com as suas palavras. Ele é um Deus que fala, pastor Hélio, sempre nos lembra que o nosso Deus, se fosse mudo, a nossa palavra, a palavra de Deus teria o quê? 2 folhinhas talvez. Mas não, nosso Deus fala e está aqui registrado para a gente. A questão então, gente, não é se nós ouvimos ou não ouvimos. Se você é filho de Deus, a questão não é se você ouve ou se você não ouve, mas se você reconhece. Se eu e você reconhecemos a palavra de Deus. Eu estou me lembrando de 1 Samuel capítulo 3, perdão. 1 Samuel capítulo 3, você lembra que Samuel começa ali naquela sua jornada, nós já falamos sobre isso, o fato de que Samuel, ele se coloca o mais perto da arca possível e ele ouve a voz de Deus, mas ele não sabe como é a voz de Deus, ele não sabe reconhecer a voz de Deus. Ele vai para o profeta, e o profeta ainda não está entendendo, talvez a gente tenha ali uma significância muito profunda. Naquela época já não haviam mais profecias, o profeta já estava meio cego, ou seja, ele não conseguia, a gente for puxar isso para um lado mais espiritual, ele já não conseguia mais ver adiante naquilo que precisava ser feito. Então ele vai para o profeta e o profeta também não reconhece. O profeta não tinha ouvido. Quem tinha ouvido? Samuel. E ele vai de novo para Eli, né? E de novo Eli, meu filho, vai lá deitar. Na terceira vez, o Eli já, se ele te chamar ali de novo, responde, eis aqui, eis-me aqui. E essa expressão, eis-me aqui, fala, Senhor, eis-me aqui. Essa expressão, eis-me aqui, é a expressão de um servo para o seu Senhor. Então, Samuel dali começa a reconhecer a voz de Deus. E na nossa jornada, a gente precisa entender isso. Por quê?
Porque existe uma grande mentira do inferno de que é muito difícil ouvir a voz de Deus. Então, às vezes eu me lembro uma vez de um fato que aconteceu e a pessoa estava falando que ela ouvia a voz de Deus e a outra pessoa com quem ela estava conversando falou, mas você ouve a Deus? Assim com uma cara de espanto. E ela virou para essa pessoa também com uma cara de espanto e falou, mas você não ouve a Deus? Porque como é que a gente pode passar por esse mundo, gente, não ouvindo a Deus? Porque nesse mundo há várias vozes. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 10, diz assim, há sem dúvida muitas vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Todas elas tentando ganhar um espaço na nossa vida. Existe muito barulho. E a gente precisa, então, aguçar a nossa percepção espiritual para que a gente possa ouvir claramente o que Deus pede de nós todos os dias, a cada momento. Por isso o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Continua antenando, continua buscando sem parar. Sabe, o crente, ele não pode entrar no modo stand-by. Sabe aquele modo que você coloca, vou deixar minha televisão descansar para eu gastar menos energia e aí eu vou fazer qualquer outra coisa. A gente não pode nunca perder a conexão. Sabe, muitas vezes as coisas do mundo tentam nos puxar para a gente entrar no natural. Pastor Hélio também sempre usa essa frase para a gente, não aceite as coisas como naturalmente são. Bateu algo na sua vida que é natural? Opa, peraí, deixa eu buscar a palavra. Bateu algo que talvez seja contra a palavra de Deus, e aí o processo da renovação da mente é importante. Deixa eu ver, deixa eu conferir com a palavra. Ou seja, a gente não pode nunca viver desconectado. Ah, eu vou desconectar só um pouquinho. Gente, se a gente desconecta só um pouquinho, a gente provavelmente vai conectar com outra fonte. Você nunca vai estar desconectado. Nunca. Então é muito importante que a gente sempre esteja conectado com a fonte certa. É por isso que a Bíblia fala desse bom combate da fé. O bom combate da fé, ele é um combate, gente, que a gente não desliga a nossa fé. A gente não desliga esse momento, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Se a gente desligar, o que acontece? O inferno vem sobre nós. E o inferno vem para poder destruir. Por isso que 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer, há sem dúvida muitas vozes no mundo. Que tipo de vozes são essas? São muitas opiniões que tentam nos convencer de algo. Veja, sua família às vezes tem uma opinião sobre a igreja. Satanás, ele vai falar algo sobre a igreja, sobre a sua vida. As emoções falam e muitas vezes falam alto. O mundo, o sistema desse mundo tem algo a falar. Às vezes se levantam falsos profetas, e a Bíblia diz que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis que virão falsos profetas. Falsos profetas também têm alguma coisa a falar, mas veja, Deus também tem algo para falar. A quem nós vamos dar ouvido? Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus falou e o Filho continua falando. E agora o Espírito Santo está falando na nossa vida. Então aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Pelo menos 13 vezes no Novo Testamento, existe essa expressão, aquele que tem ouvidos, ouça. Só no livro de Apocalipse são 7. Então assim, Deus quer falar. Número 2, eu posso ouvir. A diferença é, será que eu estou reconhecendo a voz? Será que eu estou reconhecendo a voz de Deus? Porque, gente, existem basicamente 3 vozes que falam continuamente na nossa vida. Primeiro, é a voz de Satanás. E a voz de Satanás, gente, se você está antenado com a palavra de Deus, você consegue perceber uma voz que fala contra a palavra de Deus. O apóstolo João, ele vai falar sobre o espírito do anticristo. Essa expressão anticristo, ela tem a ver, essa parte anti, ela tem a ver com contra aquilo que é Cristo, contra a unção de Deus, contra o nosso Deus. Então, o espírito desse mundo, o apóstolo João falava que o anticristo já estava, o espírito do anticristo já estava atuando.
Então a voz de Satanás, ela usa todas essas oportunidades, Satanás usa todas essas oportunidades para ir contra a palavra de Deus. E quantas vezes a gente vê isso, gente? Tem coisa que é clara. É tão clara que uma pessoa que conhece a palavra de Deus identifica logo. Isso é voz do inferno. Isso é voz do maligno. Mas para isso, eu e você precisamos estar cheios da palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa chave que nós temos da palavra de Deus. A segunda coisa, a segunda voz que está continuamente falando nas nossas vidas é a voz do eu. E nós estamos numa série importantíssima, que nós precisamos calar essa voz do eu. Se a voz satânica diz assim para você, você não precisa da igreja, a igreja não é importante. A voz do eu, ela vai tentar dar uma credibilidade para aquilo que você está ouvindo de Satanás, algo mais sutil, algo que contradiz a natureza de Deus. E a voz do eu, que é aquela parte não renovada da sua mentalidade, vai dizer assim, mas você merece um tempo, você jogou bola hoje o dia inteiro, olha, você recebeu os seus parentes o dia inteiro, você merece um descanso. Olha, só hoje, você não precisa ir para a igreja. Só hoje, você não precisa buscar a Deus. Não só hoje, Deus entende. Olha a voz do inferno. Pastor Hélio sempre fala daquele radinho de pilha que Satanás fica ali, bota ali do nosso lado, ele tem aquela fitinha ali, ele vai só trocando as fitinhas. Essa, se eu não me engano, é a número 59 dele, que ele diz assim, Deus entende. Você não quer dar o dízimo, não? Não tem problema, Deus entende. Você não quer perdoar? Claro. Veja, você tem razão. Não tem problema nenhum. Aliás, você não precisa passar por isso. Olha só você. Você é uma pessoa tão inteligente, aí já começa, olha o ego, voz do eu. Você é uma pessoa tão inteligente, batalhou a vida inteira, mas você vai se submeter a isso? Não faça isso. É sutil. É a voz do ego, dizendo, se infla, você é mais importante. A voz de Satanás é uma voz que a gente vai perceber assim. A voz do ego, Satanás usa para nos inflar e com sutileza nos atrapalhar. E qual é a terceira voz? A terceira voz é a voz do Espírito. É a voz do Espírito Santo falando com a gente. E o Espírito Santo sempre vai falar a palavra. Por isso que há uma guerra entre o que é do Espírito e o que é da carne. Romanos capítulo 8 vai dizer que a carne não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que a carne é contrária à lei de Deus e não consegue obedecê-la. E aí a gente entende que essa guerra, Efésios vai dizer que há essa guerra das coisas espirituais com as coisas carnais, com aquilo que vem do coração do Espírito, no nosso espírito, para aquilo que vem do mundo, para encher a nossa carne, para encher o nosso ego, para encher o nosso orgulho. E o que é do Espírito sempre vai com a palavra de Deus. É por isso que eu e você, como cristãos, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Eu vou pular logo para a minha primeira chave, que é importante para nós reconhecermos a voz de Deus. Ou seja, a gente está falando, gente, nessa série, sobre abrir os nossos lábios e profetizar. Abrir os nossos lábios para evangelizar. Abrir os nossos lábios para falar das boas novas. Mas para isso eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então a primeira chave para eu ouvir e reconhecer, presta atenção, ouvir e reconhecer a voz de Deus é que Deus se revela através da sua palavra. A primeira chave é a palavra de Deus. João capítulo 14, no verso 26, vai dizer assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso aqui, gente, é fantástico. Olha só como é que é interessante isso. Deixa eu encontrar essa passagem. Eu amo essa passagem de Pedro. E Paulo diz isso em Colossenses, dizendo, eu vou falar para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Mas olha só o que Pedro deixa registrado aqui. E ele nos lembra de algo muito importante.
se eu não me engano, aqui 2 Pedro, isso aqui. 2 Pedro, capítulo 1, ele diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. E ele fala, no versículo 3, ele está falando: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado. E ele começa a falar sobre isso, como tudo começa quando a gente tem o conhecimento de Deus, que nos conduz à vida e à piedade. E aí ele lembra das promessas. E aí ele vai discutindo sobre nós não sermos infrutíferos. Ele vai discutindo sobre nós não sermos inatos naquilo que nós precisamos fazer. Aí no verso 12, que é o verso que eu queria chegar, diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforcei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ele está falando: eu estou pegando essas verdades que nós conhecemos e estou lembrando vocês novamente. O processo de renovação na mente. O processo da gente se alimentar com aquilo que é verdadeiro, com a palavra de Deus. E o Pedro estava dizendo: eu vou lembrar vocês. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem está me lembrando. Nós precisamos então, gente, ser, essa é a palavra, energizado. Sabe quando você pluga o seu celular na parede e ele está com pouquinha carga e você dá aquele gás? Agora tem até um cabo especial que a carga ela é maior, ela é mais rápida, porque hoje está tudo muito acelerado. Gente, se a gente deixar baixar demais, a gente vai ter que correr muito mais. Agora, se a gente viver conectado, constantemente conectado, a bateria não vai caindo. E o problema quando a bateria vai caindo é que a gente entra no campo das distrações. A gente entra naquela... Sabe quando você está cansado? Às vezes você vai para a igreja cansado, culto de meio de semana, você trabalhou o dia inteiro, foi aquele dia que foi cansativo, até para prestar atenção na pregação é difícil, porque o seu corpo está puxando você para baixo. Quando a bateria está em low mode, sabe, está aquela carguinha mais baixa, você ou vai ter que dar uma carga mais rápido, você vai ter que tentar acelerar o processo, correr atrás, ou você vai ter que ficar paradinho ali, carregando. Por que a gente não se mantém carregado? Por que a gente não se mantém conectado? Deixando o Espírito Santo constantemente nos instruir na palavra. A gente está falando da primeira chave, para a gente reconhecer a voz de Deus. A gente viu que Satanás é contra a palavra, a gente viu que a voz do ego, ela tenta dar uma amaciada para que a gente não cumpra a palavra, mas que o Espírito, ele faz cumprir a palavra na nossa vida. Ele vai nos lembrar a palavra. Ele não vai fugir nem para a esquerda, nem para a direita, ele não vai tentar dar um jeito, é a palavra. O Espírito Santo espera pela palavra na nossa vida. Gênesis, capítulo 1, vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. O que o Espírito Santo estava fazendo pairando sobre a face das águas? Minha revelação é que ele estava esperando uma palavra de Deus para que ele pudesse arquitetar as coisas junto com Jesus, porque a gente sabe que tudo foi feito através de Cristo. Então o Espírito Santo, preste atenção nisso, muitas vezes fica esperando e pairando sobre a sua vida, no sentido de que ele fica esperando você se conectar com a palavra. Quando você se conecta com a palavra é a autorização que o Espírito tem para agir na sua vida de maneira legal. Então, para que a gente possa reconhecer o Espírito Santo e a voz do Espírito Santo, a primeira coisa que eu preciso me encher é da palavra de Deus. Eu preciso me encher da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você lembra disso? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz que toda escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, eu gosto quando usa essa expressão aqui, o servo de Deus, e ele junta isso, o apóstolo Paulo junta isso, essa expressão, servo de Deus, habilitado para toda boa obra. Porque o servo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Você lembra que Jesus, lá em Isaías, você vai ver que ele é comparado como o servo. Você vê o evangelho de Marcos, você vê Jesus estando servo da vontade de Deus. O servo de Deus, ele precisa estar habilitado para toda boa obra. E como é que eu vou estar habilitado para toda boa obra se eu não ouço as direções claras do Espírito? Eu e você precisamos disso, gente. A palavra, ela é o material com o qual o Espírito constrói a sua e a minha vida. Qual é a matéria que o Espírito precisa? A palavra. Qual é a matéria que o Espírito precisa na minha e na sua vida? A palavra. Eu e você precisamos disso, gente, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque é o Espírito que lembra a palavra, é o Espírito que revela a palavra. Então, gente, se você leva o Espírito a sério, você vai levar a palavra a sério. Porque a palavra te familiariza com a natureza de Deus, com a obra de Deus e com a voz de Deus. Presta atenção nisso. A palavra te familiariza. Tem gente que não sabe ouvir a voz de Deus porque não tem o fundamento da palavra. Gente, a palavra é tão importante no nosso coração, na nossa vida, como guia, como instrumento. E Paulo está dizendo aqui, é ela que nos educa, é ela que nos corrige, é ela que nos repreende, é ela que é útil para o ensino. Quem é que vai nos ensinar? O Espírito Santo, ele vai nos encher de tal modo da palavra que eu e você, tão cheios da verdade, vamos passar a, primeiro, reconhecer a voz de Satanás. Então tem muita gente não reconhecendo a voz de Satanás porque não se enche da palavra. Simples assim. Como eu gosto de dizer, hashtag pastor sincero. E Satanás, gente, vem de tal maneira, de maneira tão abrupta para aqueles que não têm a palavra. Porque quem tem a palavra, ele não vai conseguir jogar. Ele vai tentar no ego. Ele vai tentar na carne. Ele vai tentar de uma maneira sutil. Mas quem tem a palavra de Deus, consegue reconhecer a voz de Satanás. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é, para reconhecer a voz do Espírito Santo, eu preciso da palavra. E tendo a palavra, eu já consigo reconhecer a voz de Satanás. Não é importante isso? Olha só, a minha pergunta para você então. Você quer trabalhar com Deus? Você quer trabalhar com Deus? Então você precisa primeiro abrir a sua Bíblia. Abrir a sua Bíblia e se familiarizar com a voz de Deus através da palavra. O pastor Hélio sempre fala que a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Então eu e você precisamos antenar isso. Olha só que é interessante, Lucas capítulo 16, do verso 27 ao verso 31. Você lembra dessa parábola, a parábola do rico e do Lázaro? Diz assim, então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, número 1, a necessidade de nós termos a familiaridade com a palavra de Deus. O que é Moisés e os profetas? Ele está falando do Antigo Testamento. Abraão está falando ali, nessa parábola ele está falando a importância deles primariamente terem comunhão com a verdade, com a palavra de Deus, com as Escrituras. Não vai adiantar alguém ressuscitar dos mortos falando o que a palavra diz, porque eles não sabem o que a palavra diz. Então eles não vão acreditar que é a palavra, eles não sabem.
Então, para começar, gente, primeira coisa que eu e você precisamos para ouvir a voz de Deus, gente, a gente não pode fugir disso. É o ensino da palavra, é conhecer as Escrituras. Leia a palavra, estude a palavra de Deus. A segunda coisa que eu e você precisamos para reconhecer a voz do Espírito Santo. Lembra que a gente está falando que todo filho de Deus tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, se você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, a pergunta que fica é, você tem reconhecido a voz de Deus? Eu tenho reconhecido a voz de Deus? E a segunda coisa, então, é o silêncio e a quietude. Mateus capítulo 6, no verso 6, vai lembrar a gente assim, olha só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O que ele está falando aqui? Ele está falando, gente, da oração, ele está falando da comunhão com Deus. Ele está falando, e a gente entende, nós fizemos uma série chamada Poder Sobrenatural da Oração. O quanto que a oração é importante na vida do crente. Como diz o apóstolo Paulo, sobre todos os tipos de oração. E a gente entende isso, que nós temos uma vida com Deus, e nessa vida com Deus nós podemos pedir, nós podemos nos consagrar, tem a oração em línguas, a gente vai falar nesse nosso curso, assim diz o Senhor, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a gente precisa entender que a gente precisa pegar todas essas avenidas e aproveitar todas essas avenidas. E qual é essa avenida, gente? A avenida da comunhão com Deus. Não é interessante quando o Salmo 46, ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira coisa que ele fala, gente, é de aquietar. E essa quietude, gente, é muito importante. Muitas vezes na nossa vida de oração, preste atenção nisso, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus, e a gente está falando nesse segundo ponto sobre oração, e oração é diálogo, é comunhão, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus, nós precisamos muitas vezes ficar em silêncio. Se eu estou falando aqui e você está tentando falar junto, a gente não vai conseguir se entender. Nossa, é muito ruim quando você está falando e alguém quer expor a sua opinião, só que ao invés de esperar você parar, ela fica... Já experimentou isso? Ela fica falando, até que você desista de falar. Aí ela fica falando, e como se a conversa estivesse continuando, ela já não está mais prestando atenção naquilo que você está falando, porque ela precisa colocar aquele ponto de vista dela. É muito ruim. A mesma coisa com Deus. Tem hora que na nossa vida de oração você pode colocar lá os seus pedidos, interceder por outras pessoas, mas separe um tempo para você ficar em silêncio. E a gente fica em silêncio para quê? Para que a gente possa ouvir. É muito importante a vida de silêncio, esse momento de silêncio, ele visa a gente se afastar do barulho, das distrações externas, de silenciar outras vozes. Por isso que Mateus vai dizer aqui, entra no teu quarto, fecha a porta, acaba com as distrações, desliga o celular, bota ele no modo silencioso, se você não conseguir desligá-lo, não puder desligá-lo. Mas é importante a gente entrar nesse momento de secreto, de silêncio, para que a gente possa reconhecer a voz de Deus. Porque, gente, não adianta a gente só ter a leitura da palavra e a gente não ter a comunhão com o Deus da palavra. Lembra que toda a Escritura é inspirada, e a palavra inspirar, theopnestos, tem a ver com o sopro de Deus. Tem a ver com Deus falando com você. E se Deus estiver falando, a gente precisa parar um tempo para poder ouvir a voz de Deus. Então a primeira coisa é a gente silenciar, fechar a porta, acabar com as outras vozes. E a segunda coisa é a quietude. O que é essa quietude? Essa quietude, ela vai lidar com o nosso caos interior, com aqueles pensamentos que incitam a gente a agir em qualquer momento, a agir de qualquer forma. Você já viu que hoje a gente precisa fazer.
né? Você está assistindo um filme, o filme já está ficando um pouquinho chato, você já pega o celular, você quer fazer alguma coisa. Nessa vida de secreto, quando está aqui descrito em Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão do Monte, ele está falando aqui, ó, fecha a tua porta, silencia as vozes de fora e aquieta o coração. Aquieta. Gente, é um trabalho a ser feito. Se a gente quer reconhecer verdadeiramente a voz de Deus, a gente precisa entrar nesse patamar de aquietar o caos interior. Sabe que muitas vezes a gente entra na nossa vida de oração e é tanta coisa que está acontecendo, tanta coisa que a gente nem percebe que a gente está nesse caos interior de pensamentos e a nossa oração vai refletir isso. Vale a pena, muitas vezes, ao entrar nesse caminho de oração, vale a pena dar uma acalmada no coração, bota uma música mais calma. Aliás, a gente tem um CD do Asas da Fé chamado Lugar de Encontro. Bota ele lá, só de ministração, sabe, para você orar, para aquietar as vozes do lado de dentro. Eu sempre trago esse exemplo para todo mundo nas minhas aulas, da gente, vai para o seu momento de oração, leva um caderninho. Tenta não levar o celular, leva um caderninho. Às vezes você vai pensar alguma coisa, tem que pagar uma conta, anota no caderninho e volta para o momento de quietude. Sabe? Esse mundo estimula a gente a correr, a correr. E Deus está falando assim, eu preciso com que você se aquiete para que você saiba. Aquietai-vos. Não é Ele que vai te aquietar. Existe uma paz no nosso coração. Existe uma pessoa que habita dentro de nós. Mas somos nós, como diz Mateus capítulo 6. Tu, porém, quando orares, não é se orares, quando orares, entra no quarto e fecha a porta. Não é você que vai entrando no quarto sendo levado por uma onda, por uma nuvem, de repente a porta se fecha e quando você vê, você está de joelho, alguém te colocou de joelho. Não, é tudo atitude nossa. Vai você, fecha a sua porta. Acaba... Gente, você consegue perceber que o que Jesus está falando aqui é algo deliberado? Não é sentar no sofá de qualquer maneira e deixa eu ver o que vai acontecer. Não, eu preciso acalmar o meu caos interior, esses pensamentos que ficam tentando puxar a minha atenção. Para quê? Para que eu tenha uma comunicação aberta e eu possa reconhecer quem está falando comigo. Gente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que quietude é confiança. E olha só essa frase. É a adoração que traz quietude. E essa quietude precede a revelação. Aquietai-vos e sabei. O que vai trazer esse momento de quietude? A sua adoração. E adoração, gente, a palavra adoração, ela tem a ver com a nossa resposta ao valor de Deus. Qual é a resposta que nós estamos dando a Deus? Essa é a nossa adoração. Aquilo que nós valorizamos mais na nossa vida, essa é a nossa adoração. Então, muitas vezes você vai colocar ali um louvor que vai te conduzir para esse momento onde você vai focar em Deus. E se você está focando em Deus, é a sua adoração. Por que a gente faz isso? Então, a adoração, ela precede a quietude. E a quietude precede a revelação. Você está conseguindo entender isso? A revelação, anota isso aí. A adoração precede a quietude. E a quietude, ela vai preceder a revelação ou a percepção da voz de Deus. O pastor Leonard Ravenhill, ele disse uma frase, certa vez, ele diz assim, quanto mais buscamos pelas coisas do lado de fora, mais demonstramos a nossa falência do lado de dentro. Por que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 6 da importância disso? Porque Jesus está falando para a gente buscar as coisas de dentro, as coisas do alto. Então a gente precisa calar as vozes de fora, a gente precisa calar o caos dentro para que a gente possa reconhecer a voz de Deus. E qual o objetivo disso? Qual o objetivo da gente silenciar as vozes de fora? Qual o objetivo da gente silenciar o caos interior dos nossos pensamentos? O objetivo número 1 é a gente perceber mais a presença de Deus. Sabe, quantas vezes você para só perceber a presença de Deus?
só para sentar e perceber e comungar ali com os seus pensamentos e agradecer a Deus, só para isso, sem pedir nada, sabe, sem interceder por ninguém. Você está ali, Jesus, muito obrigado, só na adoração. Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado pela minha vida. Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado porque eu estou me lembrando agora, tu morrestes no meu lugar para que eu pudesse estar aqui hoje, te louvando, eu pudesse estar aqui hoje, celebrando a tua presença, eu pudesse estar aqui hoje, falando da tua palavra, respondendo, eu sou tão cheio da tua palavra, Jesus, que eu quero te devolver essa palavra assim com o ar dos meus pulmões. Quantas vezes a gente deixa de fazer isso? Essa quietude, esse silêncio serve para que a gente perceba mais a presença de Deus. O pastor Eric Gilmore, ele diz o seguinte: eu lembro que Bill Johnson disse uma vez, aquilo ao que você dá da sua atenção cresce. Portanto, o desejo carnal e a vida espiritual, ambas crescem da mesma maneira pela atenção. Então, ao que você tem dado mais atenção? Ao que você dá mais atenção, é isso que cresce na sua vida. É por isso, gente, olha só que interessante, glória a Deus, aleluia, obrigado Espírito Santo. É por isso que Davi pôde chegar diante de Golias e não chamar Golias de gigante. Por quê? A atenção dele estava totalmente em Deus. E quando Golias vem com afronta, o que Davi, aleluia, já fica aí para domingo, que eu já vou anotar aqui que isso aqui vai me servir para domingo. Glória a Deus, Espírito Santo é maravilhoso. Quando Davi chega diante de Golias, o que ele joga para fora? Ele joga a aliança que ele tem com Deus. Ele não joga o embate natural. Ele joga a vida sobrenatural que ele tem com Deus. Ele diz, você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos, ainda hoje. Antes ele ainda fala, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Meu Deus. Davi entendia da aliança que ele tinha. Davi entendia qual era o seu relacionamento. E aí quando a situação se coloca diante dele, ele não olha para a situação. Golias, gente, tinha quase 3 metros de altura. É para amedrontar. Golias, com 3 metros de altura, ele coloca o povo inteiro, um exército inteiro, para ficar com medo. Mas Davi, porque ele tinha um relacionamento com o seu Deus, ele sabe que maior era aquele que está com ele do que aquele que está com Golias. Meu Deus, já outra passagem para eu anotar. Aleluia, alguém me ajuda, já vai anotando aí, que eu preciso dessas passagens para domingo. Aleluia. A mente de Davi estava renovada no seu relacionamento. Ele vai para Saul e fala, ô Saul, matei o leão, matei o urso. Quem você é esse circunciso? Davi entende que ele faz isso não na força do seu braço, Davi entende que ele faz isso na força do seu relacionamento. E é com base nessas experiências que ele vai tendo, pela sua confiança, que ele vai trilhando lugares mais altos. Meu Deus, isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais. Mas foi preciso Davi lá por detrás das malhadas. Foi preciso Davi lá por detrás das malhadas, só aproveitando a presença de Deus. 1 Coríntios 2,14, na Bíblia Viva, diz assim, só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Ou seja, só pessoas que se lançam num relacionamento com o Espírito é que podem compreender as coisas do Espírito. Porque senão a nossa mente, ela entra nesse jogo tentando tirar a razão, tenta tirar e roubar e distrair a nossa atenção. E se a gente dá a nossa atenção para aquilo que é racional, a gente perde
o nosso foco naquilo que é sobrenatural. Então, ao invés de esperar aquilo que é sobrenatural na nossa vida, e é algo que a gente na igreja, a gente tem feito, gente, a gente acredita em milagre, a gente acredita em cura, vamos renovar a nossa mente, a gente ora por cura, porque a gente sabe que a vontade de Deus em curar, é só olhar para os evangelhos e você vai ver que a todos Jesus curava. É só olhar para a palavra de Deus, olha a palavra de Deus, é só olhar para a palavra de Deus. Então a gente crê no sobrenatural, então quanto mais eu foco no sobrenatural, mais eu espero o sobrenatural acontecer na minha vida. Quanto mais eu foco no sobrenatural, mais eu sei que as coisas sobrenaturais são mais reais do que as coisas naturais, que as coisas sobrenaturais criaram as coisas naturais. Gente, esse é o nosso patamar. É assim que a gente vai crescendo no nosso reconhecimento com Deus. Eu preciso ter mais relacionamento com Deus, aquietar o meu coração, silenciar as vozes do lado de fora para que eu possa perceber mais. E número 2, para que eu possa ouvir mais. Uau! Quantas vezes a gente fala, e não dá nenhuma oportunidade para o Espírito Santo falar. Silêncio é importante. Eu sempre falo isso para ministro de música. A gente não pode ter medo de silêncio. Então a gente está ministrando, daqui a pouco... E agora, o que eu faço? Se você não sabe o que fazer, se você é ministro de música, você está me ouvindo, e no meio de algo entre um lugar e outro, você não souber o que falar, não fale qualquer coisa. Fique em silêncio e espere pela direção do Espírito Santo. Silêncio não é coisa ruim, gente. Aliás, quando a gente olha para os selais dos salmos, os selais, o que eles eram? Uma pausa. Um lugar de silêncio. Não era um silêncio completo, era um silêncio daquilo que estava sendo profetizado. Os músicos continuavam nas suas ministrações, eles também continuavam percebendo o Espírito Santo, ministrando com os seus instrumentos, enquanto aqueles que cantavam davam uma pausa para perceber o que eles iam profetizar. Então, para que a gente possa profetizar, a gente precisa desse silêncio também, para que a gente possa ouvir e profetizar de maneira correta, para que a gente não saia dizendo assim diz o Senhor e Deus não falou nada. Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa quietude. Se você quer ouvir mais o Espírito Santo, se você quiser, bota uma mãozinha para o alto, dá uma celebrada aí no chat, movimenta o chat aí, diz, eu quero ouvir mais do Espírito Santo. Tem uma coisa que você precisa. Número 1, a palavra de Deus. Número 2, ter esse momento de silêncio, de quietude. Aprender a aquietar. Gente, isso aqui é tão importante, porque quando você faz isso, no seu treinamento dentro da sua casa, no seu treinamento, seja onde for, quando você chega diante de uma solução, você está treinado. Você está treinado. Sabe que nesse mundo a gente vai ter tribulações, a gente vai passar por tempos difíceis e a gente precisa do quê? De treinamento. O problema é que a gente gosta muito de gerenciar o caos. Você sabe o que é o gerencio do caos? Quando o problema vier, aí eu vou pensar numa solução. A gente não pode gerenciar caos. A gente tem que dominar o caos. Como é que a gente domina o caos? A gente domina o caos com o treinamento que nós temos. É por isso que nós podemos cantar, eu danço no meio do caos. Aleluia, deu vontade de cantar aí, né? Eu danço no meio do caos, eu danço no meio do caos, eu danço no meio do caos. Tua paz é sobrenatural, cadeias não vão me deter, problemas não vão me parar, e o meu coração vai dizer, grande é o meu Deus. Por que a gente pode dançar no meio do caos? No meio do vucu-vucu. Sabe por quê? Porque a gente tem um treinamento interior. Qual é o nosso treinamento? Qual é o treinamento do crente? Ouvir a voz de Deus. Meu Deus do céu. É minha palavra de domingo, já estou aqui, botando aqui para você, no spoiler. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Se a gente vai passar por esse mundo carregando uma cruz, eu preciso estar continuamente ouvindo a voz de Deus, dizendo para mim, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer na sua vida, não desista. Eu estou dizendo para você, ouça a voz do Espírito Santo, para que você possa ouvir, mesmo no meio do caos do lado de fora, você tem uma quietude, uma paz interior. E nessa paz interior, você consegue silenciar as vozes do lado de fora. Elias, eu vou citar aqui
o caso de Elias, né? 1 Reis capítulo 19, disse-lhe Deus, verso 11, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no vento. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias. Então você vê que não estava no vulco-vulco, não estava no vento, não estava no fogo, não estava no terremoto, estava onde? Na brisa suave. Não é interessante que lá em Gênesis, a Bíblia deixa registrado que naquele momento de brisa suave o Senhor se encontrava com Adão? Na viração do dia. A viração do dia era aquele momento onde o sol, ele dá aquela baixada, o sol se põe, dá aquela baixada e começa a vir aquela brisa, aleluia, aquela brisa gostosa. Já não tem mais aquele calor intenso. Nessa viração do dia, o que para os judeus é o começo de um novo dia, Deus vinha falar. Ah, maravilha. Então ia ficando trevas, ia ficando escuro, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mais do que ver com os meus olhos naturais, eu preciso ouvir com os meus ouvidos o que Deus quer me falar. Nessa brisa suave, nesse momento dessa viração. E aí nós temos 4 maneiras principais pelo qual Deus fala. Se você quiser anotar, depois, é claro, tudo vai dar nas minhas notas, você pode pegar tudo. Primeiro a palavra, gente. A palavra é a instrução específica de Deus, é a fonte mais confiável. É aquela fonte que diz assim para mim, perdoa, ponto, eu não preciso orar, não preciso... Eu oro para ter relacionamento, eu oro para ter força para perdoar, porque a carne grita, mas está escrito, eu não preciso... Gente, eu não preciso perguntar, Deus, será que é tua vontade eu perdoar alguém? Não, está escrito, perdoa, 70 vezes 7. Eu acho interessante essa expressão quando Jesus diz, porque Pedro quis dar uma de elegante, uma de bonitão, não, mas 3 vezes, porque 3 vezes... Era o que os rabinos diziam, que era o suficiente. Ó, tá ali 3 vezes, perdoou 3 vezes, tá bom, o suficiente. Depois, chuta o pau da barraca. Jesus fala, não, 3 vezes não, Pedro. Pedro, na realidade, fala 7, né? Ele quer dar uma subida. Os rabinos falam 3, Pedro fala 7, porque é um número de perfeição. Jesus fala 7, não, Pedro. Eu sei que você está querendo elevar um nível, querendo aí ser espiritual demais, mas deixa eu falar para você, é 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? Continua perdoando, vai perdoando e continua perdoando, vai perdoando e continua perdoando. Perdoa sem parar. Não precisa pedir para Deus, Senhor, perdoa ou não perdoa. Está escrito, perdoa. A Bíblia fala que se você tiver alguém que saiba que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta. Por que você tem que deixar a sua oferta? Porque se você não perdoar, o céu fica fechado sobre você. Deixa a sua oferta, não vai nem adiantar trazer a oferta. Vai ser difícil. Vai ser difícil ouvir a voz de Deus, porque na falta de perdão a gente abre espaço para a voz da condenação entrar, a voz da culpa entrar. Você está trazendo essa oferta aí, mas olha, Deus fala para você perdoar e você não está perdoando. Quem você acha que é? Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que vai ser assim? Então assim, a palavra de Deus é a fonte mais confiável que eu e você temos. É a palavra de Deus. Então eu e você precisamos depender da palavra de Deus. Eu falei para mim mesmo que eu ia falar 40 minutos. Estou quase terminando. A segunda é a sabedoria. A sabedoria é a voz da palavra no seu espírito. Então a primeira é a palavra escrita. Você tem a palavra escrita, você tem a instrução. Essa é a fonte mais confiável. Por isso que nós, nós precisamos identificar a palavra, saber a palavra, porque com a palavra a gente vence as vozes do diabo. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Com o quê? Com a palavra. Em segundo lugar, a segunda fonte mais confiável é a sabedoria. É a voz da palavra no nosso espírito. É aquele raciocínio divino. É você pensando com a palavra. É você pensando com a palavra.
É a mente de Deus trabalhando através de você. E a gente pode chamar disso de testemunho interior. A gente pode falar da sua consciência, que é a voz do seu espírito, falando com você. Olha, um espírito alimentado, gente, vai ser cheio de sabedoria do alto. E você sabe que lá em Provérbios vai dizer que a sabedoria, o que ela faz? A sabedoria, ela grita. A sabedoria, ela clama. Então, o nosso espírito cheio da palavra, o que ele vai falar? Ele vai falar a verdade. A nossa mente pode raciocinar e mandar a gente fazer o que é mais cômodo para a carne. Mas o nosso espírito, a nossa consciência cheia da palavra de Deus vai dizer para a gente, não faz isso não. Não faz isso não. Lembra aquilo que a palavra de Deus diz? Olha o seu espírito te lembrando. Lembra aquilo que a palavra de Deus diz? Essa é o raciocínio divino dentro de você. A palavra fortalece você em sabedoria. E a sabedoria ajuda você a navegar na sua vida cotidiana. Está precisando de sabedoria? A Bíblia fala, peça. Tiago, capítulo 1. Você pode ir lá comigo? Eu estou amando, gente. Glória a Deus. Eu vou falando aqui e vou me empolgando. Aleluia. A palavra de Deus vai me empolgando. Tiago, capítulo 1, no verso 5 diz, se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça a Deus, ele vai te dar. Peça com fé. Peça sabendo que você está falando com Deus, que diz para você que ele vai te dar. Jesus, me ajuda a pegar essa palavra que eu acabei de ler e transformar ela em algo prático no meu coração. O que ele está falando? Da palavra revelada no meu coração. É essa palavra, é essa sabedoria que nos ajuda a navegar na nossa vida cotidiana. É a voz do nosso espírito cheio da palavra. Porque você não fica ouvindo a voz audível do Espírito Santo. Eu, particularmente, nunca ouvi a voz audível. Sabe, aquela voz que você... Quem será que está falando comigo? Eu nunca ouvi. Eu conheço pessoas que já ouviram. E às vezes a gente fica esperando algo assim muito extravagante quando a gente tem esse testemunho interior no nosso coração. O que é esse testemunho interior? O seu espírito alimentado com a verdade. E esse espírito alimentado com a verdade, a gente já falou, o Espírito Santo tem o quê? Fundamento e substância para dirigir o nosso dia a dia. Então, como é que o Espírito Santo vai nos dirigir no nosso dia a dia? Com a palavra revelada no nosso coração. Então, número 1, coloca a palavra para dentro. Número 2, peça sabedoria ao Espírito Santo para que guie a sua vida. Provérbios, capítulo 1, no verso 20, diz então, a sabedoria grita nas ruas e nas praças, levanta sua voz do alto das muralhas, ela clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria está gritando, essa palavra que você coloca no seu coração está gritando dentro de você. Ei, me chama para o jogo, me chama para o jogo. Sabe, aquele cara que está falando ali, eu vou resolver esse negócio desse jogo. Me chama para o jogo, me chama para o jogo. A sabedoria está gritando no seu coração. Bote palavra para dentro e você vai ver que cada vez mais a sabedoria vai gritar no seu coração, no seu coração. Isso é o processo para que a gente possa reconhecer a voz do Espírito Santo. Número 3, a gente tem os sussurros. Os sussurros são aquelas instruções específicas do Espírito Santo. É quando você tem aquela clareza no seu coração que o Espírito Santo mandou você fazer alguma coisa. Vai para a esquerda. Vai para a direita. Não é apenas uma aplicação. A sabedoria é a aplicação da palavra de Deus. Ai, como é que eu vou fazer isso? Aí vem a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a trazer aí você, o seu Espírito lembra você, ele traz para a sua memória. O sussurro do Espírito Santo é vai para a esquerda, vai para a direita. Eu me lembro uma vez, eu morava no Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, e a gente morava num lugar onde a gente muitas vezes acessava, estava vendo do encontro de meio de semana da igreja, passava por detrás, passava por uma favela, eu não tinha indicação nenhuma. E aí o Espírito Santo vira e fala, maior tiroteio, gente, meu Deus do céu, um tiroteio.
só me veio aquele negócio, ó, calma, pode dar ré e vai por essa rua aqui. Gente, uma paz encheu meu coração. E aí eu peguei o carro, dei aquela olhadinha para trás, dei aquela marcha ré, entrei, saí. Uma paz, uma calma no meu coração. Uma outra vez, eu estava saindo de algum lugar, aí eu já morava na Tijuca, e eu estava indo, peguei o carro, não me lembro onde é que estava, não sei se era na Zona Sul, e aí de repente eu só senti aquele negócio no meu coração. Entra nessa rua. Aí eu entrei na rua. Falei, vou seguir esse sussurro no meu coração. Entra nessa rua. Não ouvi nada, não tinha tiroteio, não tinha nada. Legal? Depois eu entrei na internet. E aí eu falei, pô, será que tem alguma coisa acontecendo? Não tinha nada. E aí o Espírito Santo, mais uma vez, aí ele fala no meu coração. Só estava testando a conexão. Eu gosto de falar isso, gente. Só estava testando a sua conexão. Vê se a conexão ainda está limpinha, se não tem nada na conexão. Gente, eu e você, nós precisamos dessa conexão. Sempre no nosso coração. Eu e você precisamos dessa conexão. Então o Espírito lembra o que Jesus disse e revela o que ele está dizendo. A gente não pode confundir o Espírito com a nossa mente e emoções, porque Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer então que a palavra de Deus é como uma espada cortante e ela consegue separar o espírito da alma, que elas andam muito juntas, entrelaçadas. Só a palavra de Deus é capaz de fazer essa separação, e ele faz essa separação não para que a gente viva separado, porque o ser humano ele não consegue ver. O espírito e a alma do homem andam juntas. Quando o escritor de Hebreus fala da palavra fazer essa separação, no meu coração sempre vem essa explicação. É para que a gente saiba quem está no controle. Porque como elas andam muito juntas, pode ser que a gente confunda a voz do meu espírito com a voz das minhas emoções. A voz da minha consciência com a voz da minha razão. E como é que eu vou fazer essa distinção? Gente, a carne, tem aqui alguns pontos, a carne, ela sempre vai buscar entretenimento. Ou seja, ela sempre vai focar em você. Ou seja, toda vez que a carne estiver falando, não, faz você isso. Não foca na outra pessoa, não. É você quem vai receber isso. É você. Isso provavelmente é a carne falando. A carne é inconstante, não é? O apóstolo Tiago fala, se você pedir a Deus sabedoria, peça com fé, não duvidando, e não seja como aquele homem de mente dobre. O que é mente dobre? Mente de ânimo dobre, mente dividida. Duas mentes. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Na segunda-feira eu quero estudar a Bíblia, na terça-feira eu quero fazer curso de administração, na quarta-feira eu já não quero mais administração, agora eu quero curso de culinária, na quinta-feira eu vou fazer curso de profeta, na sexta-feira não é mais profeta, agora eu sou evangelista. Essa pessoa não recebe nada do Senhor. A voz da mente é uma voz inconstante. É por isso que muitas vezes Deus coloca a gente, presta atenção, Deus coloca a gente num limbo. O que é esse limbo? Fica aí só um instantinho. Vamos ver se aquilo que está no teu coração mesmo é a intenção do Espírito ou não. É muito importante isso, gente. Muitas vezes Deus nos testa dessa maneira. E nós precisamos desse tempo, a gente quer fazer, a gente quer. E muitas vezes a gente só precisa desse tempo para ter a certeza de que a voz que está vindo de dentro não é a voz da nossa carne, não é a voz da nossa mente, mas é verdadeiramente a voz do nosso espírito, porque a voz da nossa carne é uma voz inconstante. É uma voz que às vezes contradiz a palavra. Quando você deixa a segurança da palavra, você está em perigo. Ou seja, a voz da carne por querer fazer aquilo que ela quer, não, acho que eu não vou para a igreja hoje não. Tô cansado. Não, tá chovendo, vem molhado, chega molhado. Outro dia estava um chuvaréu lá na igreja, eu fui o primeiro a chegar, estava lá, tive que botar o carro, passa para cá, passa para lá, pega o chapéu, o guarda-chuva, vai receber os membros, coisa e tal, fiquei molhado. Não tem problema ficar molhado, gente. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é deixar a nossa mente, hoje está calor. Isso contradiz a palavra. O escritor de Hebreus vai dizer, não deixeis, não é uma opinião,
não é uma sugestão do escritor de Hebreus, é não deixeis de congregar-vos. Porque é importante, porque é na comunhão que a gente vai se estimulando ao amor. A voz de Deus, gente, a voz de Deus nos guia. A voz da carne nos empurra, nos pressiona, cria medo e ansiedade. Deus nos guia a pastos verdejantes. Ele fala, ali é o caminho, vamos andar juntos? A carne não, você precisa ir, você precisa fazer, você precisa desconectar, você precisa conectar, você precisa... A carne sempre nos empurra. O pastor Ed sempre fala, aquela promoção que você vê, que a pessoa fala, chega para você e vai vender um relógio que você sempre quis, é o último disponível. Muito possivelmente não é o último. Você chega lá, vai comprar aquele negócio de hotel, você vai lá, olha, 3 pessoas já estão olhando, é o último quarto disponível. Provavelmente não é. É justamente para criar aquela escassez, para criar aquele negócio, eu preciso comprar, eu preciso fazer agora, está acabando, eu vou perder. O que é seu, você não perde. A história ele sempre fala, o que é seu, você não perde. Então a voz da carne nos empurra e nos pressiona, a voz de Deus vai nos guiando, a voz de Deus vai nos confortando, ele vai dizendo, o que é seu, você não perde. O que eu te dei, eu estou guardando para você, calma, nada vai se perder. Então a gente precisa ir reconhecendo a voz de Deus, esses sussurros de Deus, e parar de ouvir a voz da carne. Veja, é a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, baseada na sua palavra, na palavra de Deus, que produz maturidade para discernir entre a voz de Deus e a voz dos nossos pensamentos. É a sabedoria de Deus, baseada na palavra de Deus, que produz maturidade para discernir entre a voz de Deus e a voz dos nossos pensamentos. Então, gente, esses sussurros de Deus, eles são importantes na nossa vida, mas na nossa vida cotidiana, qual é a primeira coisa? A palavra escrita. Qual é a segunda coisa? A sabedoria no nosso coração. E a terceira coisa são os sussurros. E a quarta coisa, gente? Sinais, maravilhas, prodígios, cura. Gente, Deus está fazendo, Deus está falando através disso, mas você também tem que lembrar que falsos cristos também fariam isso. Que Satanás pode tentar, se você só busca por isso, se você só busca ouvir a voz de Deus através das maravilhas, através das coisas extraordinárias, você pode correr o risco de ser enganado. Qual é a base para você ouvir a voz do Espírito? A palavra revelada, a palavra escrita, com a sabedoria, que é a palavra revelada no nosso coração. E isso vai ser fundamento para os sussurros do Espírito Santo, para as direções específicas do Espírito Santo. Eu vou fechar com a terceira chave para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Chave número 1, a palavra de Deus. Chave número 2, aquele silêncio, aquela quietude, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, para a gente reconhecer a voz do Espírito Santo. E a terceira chave é a obediência. Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 6, aproveitando que está aberto aqui, do verso 5 ao verso 6, diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então ele está falando aqui para confiar no Senhor, para não se apoiar no seu próprio entendimento e reconhecer. Esse reconhecimento tem a ver não só com a sua percepção, mas o como você vai responder aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Não adianta a gente querer ouvir os sussurros do Espírito Santo e a gente não obedecer os sussurros. Né? Então, o que Deus fala é para que nós possamos responder a Ele. Fácil e simples assim. O que Deus fala é para que a gente possa responder a Ele. Foi por isso que lá em 1 Reis, capítulo 19, lembra que Elias ouviu a Deus. E diz assim, olha só, verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Verso 14, ele respondeu. E Deus, sabendo daquela situação,
de que Elias estava passando. Olha só que interessante, gente. Deus sabia do que Elias estava passando. E ele estava fugindo de Jezabel. Você lembra disso, que ele estava fugindo? Ele tinha operado maravilhas. Pelo nome de Deus, ele acreditava. Veio fogo do céu. Daqui a pouco, a Jezabel fala que vai perseguir ele. O que ele faz? Ele foge com medo. Entra na caverna. E Deus, ao invés de falar, Elias, 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 vem para cá, Elias, o que você está... Primeira coisa que Deus fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu vou falar uma coisa, vou falar uma expressãozinha que não me entenda mal, mas tem que ser macho para querer ouvir a voz de Deus. Outra, tem que ser corajoso, melhor, né? Tem que ser corajoso para ouvir a voz de Deus. Ele não pegou Elias no braço e Elias, vem aqui, lá, 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 dorme aqui um pouquinho, Elias. Não, ele foi de Elias, você é profeta, você ouve a minha voz. Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias tenta dar uma desculpa, coisa e tal, estou aqui sozinho, o que acontece, papapá. Elias, o que você está fazendo? Mas Elias teve que responder. Elias teve que ser sincero. Elias expõe o seu coração. Mas ele responde. Elias não fica quietinho, sabe aquela maneira, quando você sabe que você está errada, você abaixa a cabeça, você não fala nada. Não reconhece, também não traz desculpa, mas você não fala nada. Fica no modo stand-by. Você entra, parece o Chaves, quando dá petit, né? Já de volta para baixo. E aí? Vai responder ou não vai responder? Elias responde. Mesmo na sua dor, mesmo na sua preocupação, ele responde. Então a voz do Senhor, gente, exige interação e não somente instrução. A voz do Senhor não vem somente para nos instruir. A voz do Senhor, ela vem para que a gente interaja com Ele. Você lembra várias expressões? Fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Isso fala da maneira como nós ouvimos a Deus. Fala, Senhor, o teu servo. Lembra que a gente começou falando que o servo é aquele que quer fazer a vontade de Deus? Fala, Senhor, o teu servo hoje. Ouve. A voz do Espírito nem sempre é agradável. Vou terminar com isso. Ele fala de um lugar de paz. Ele não fala de um lugar de condenação. Ele não fala de um lugar de culpa. Ele fala de um lugar de paz. Porque ele é o príncipe da paz. Mas você pode experimentar emoções negativas. Né? Você pode receber correção, por exemplo, da parte de Deus, e nem sempre é fácil. Aliás, gente, não é fácil receber correção. Estava falando isso para os alunos ontem. Não é fácil receber correção. O escritor de Hebreus vai falar que a gente tem um pesar quando a gente recebe instrução, mas a gente tem que entender que a instrução, que a correção vem para o nosso bem. E muitas vezes Deus vai falar, como falou para Elias, e vai corrigir a rota. Então a gente tem, mesmo aquela paz de que Deus está falando, a gente tem emoções negativas no nosso coração. E a gente precisa lidar com isso. Muitas vezes, quando a gente, como pastor, a gente tem que corrigir uma pessoa, isso gera emoções negativas. Quem aí já foi corrigido por alguém? E eu quero me colocar nessa posição. Eu estou falando de uma pessoa que ama você. Eu não estou falando daquela pessoa que tem algo corrosivo para te colocar para baixo. Não, eu estou falando de uma pessoa que ama, que viu que você estava fazendo algo errado, que não condiz, talvez com o padrão divino, talvez com algum padrão, talvez na empresa, e que se preocupou tanto com você que falou, preciso corrigir essa pessoa, e falou com você. E aí, por falar com você, poxa, não estava fazendo nada, não fiz nada de errado. E aí vem aquela emoção negativa, por que a pessoa foi me falar assim? Por que a pessoa foi me tratar assim? Por que ela falou daquele jeito? É nessa hora que a mente renovada vai falar, poxa, mas essa pessoa me ama. Deixa eu parar um pouquinho, aí entra a quietude. Deixa eu parar um pouquinho e refletir e ver se aquela pessoa não está falando. Talvez ela esteja honestamente errada. Talvez eu vá sondar o meu coração e vai falar, poxa, realmente eu não fiz aquilo, eu não fiz por mal. Então, deixa eu sondar o meu coração. Então, eu vou lá pedir perdão.
eu não queria falar aquilo, eu não queria fazer aquilo, não foi a minha intenção. E aí você precisa desse momento onde você sonda o seu coração. Mas você experimenta emoções negativas. Mas mesmo nessas emoções negativas, nós precisamos acessar esse ambiente de paz que o Espírito Santo nos dá. Para que essas emoções negativas não se tornem emoções tóxicas. E o que são essas emoções tóxicas? Quando nós ficamos comungando, nos relacionando com as emoções negativas. E vira e mexe a gente fala, tá vendo? Olha o que o pastor fez comigo. Tá vendo? Olha o que esse líder falou para mim. Tá vendo? Isso vai se tornar tóxico. Por quê? Porque vai gerar amargura. A palavra amargura no grego, ela tem o sentido de algo venenoso. E porque a gente vai se amigando com palavras, com essas emoções negativas, a gente vai trazendo uma toxicidade, veneno para o nosso espírito. E a gente vai maculando o nosso espírito, ao ponto da gente não conseguir mais ouvir Deus através de determinada pessoa. E aí depois a gente quer afastamento. Tudo isso porque a gente não soube lidar. E a gente vai aprender a lidar, gente. A gente precisa aprender a lidar com emoções negativas. Mas para que a gente possa lidar com emoções negativas, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra e continuamente ouvir a voz do Espírito como? Através da palavra escrita de Deus. Gente, eu vou terminar com essa frase: discípulos escolhem o que ouvir. Não dá para ouvir a Jesus e o mundo. Não dá para ouvir a Jesus e os nossos pensamentos, se os nossos pensamentos contradizem a Jesus. Não dá. A gente vai ter que escolher. E é escolhendo a verdade que a gente começa a perceber cada vez mais a voz do Espírito Santo, nos guiando, como a gente começou, em João capítulo 14, verso 26, a tudo aquilo que Jesus nos diz.